Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um VetCast by CDMV, né? Seguindo aqui o nosso cronograma, o nosso planejamento. Hoje eu estou com o prazer de receber aqui dois alunos meus da pós-graduação, né? São nossos alunos aqui da pós-cirurgia e tecidos moles, Matheus, meu xará, Heloise. O arroba deles, né, vai estar aí na descrição do vídeo, a Ju vai deixar aí com vocês para depois acompanharem lá o trabalho deles. E hoje, galera, o nosso tema, né, vai ser o que a gente planejou para falar hoje, então, cirurgia veterinária, né? Cirurgião veterinário. Como que é o nosso início de carreira, né? Como nós, né, principalmente eles, fizeram aí para hoje, né, terem a rotina cirúrgica, se dedicarem à cirurgia. Então, eles vão falar um pouquinho sobre eles, né, como eles começaram a operar, da onde que veio essa vontade de ser cirurgião. E a gente vai ter, ao longo desse episódio, né, algumas dicas, alguns detalhes aí para a galera que está ouvindo a gente, né, e gosta de cirurgia e quer ser cirurgião, como que a gente pode chegar nesse ponto. Então, pessoal, muito bem-vindos, Matheus e Luiz, muito obrigado por estarem aqui. Me conta um pouco de vocês, primeiras damas, é claro, então muito bem-vinda, Elô. Me conta aí, fala onde você trabalha hoje, né, onde você se formou, como que começou essa coisa de ser cirurgião, de onde veio isso? Então, hoje eu trabalho basicamente como cirurgião ambulante, né, em algumas clínicas. Cara, assim, eu sempre quis trabalhar com cirurgia. Sério? Eu entrei na faculdade... Essa que perguntar desde o primeiro período. Eu entrei na faculdade e eu já sabia que eu queria trabalhar dentro do centro cirúrgico. Isso era um ponto. E aí eu ficava muito assim, cara, eu vou querer anestesia, eu quero cirurgia, porque eu gosto muito também de anestesia, eu acho uma área muito interessante. Você tinha alguma influência na família disso ou era uma coisa que do nada eu disse, puta, quero estar na cirurgia? Minha mãe é contadora, meus pais têm loja, não tem nada. Então assim, nada voltado pra área. Sim. E aí, mas eu sempre gostei, desde sempre eu falei que eu... É igual aquela coisa, né? Ah, eu quero ser veterinária, quero crescer, sempre tive isso. E aí, sempre eu entrei na faculdade querendo trabalhar dentro do centro cirúrgico, isso daí eu já sabia. Com o andar da carruagem, no início a gente não consegue muito espaço, né, na faculdade, dentro do centro cirúrgico, você tem que galgar bastante. Você não conseguiu, por exemplo, um estágio desde o início, assim, do primeiro período com a cirurgia? Não. E assim... Teve essa abertura? Não, e eu acho que foi até importante, né? Eu tive que passar um bom período dentro da clínica para depois estar dentro da cirurgia, né? Sim. Então, assim, hoje, isso pra mim faz muita diferença, porque a clínica é até clichê, né? A clínica é soberana. Então, assim, é aquele meme, né, de uma pessoa passeando a clínica passeando com as especialidades. Exatamente. Então, assim, eu sempre quis trabalhar com cirurgia, mas a rotina dentro do estágio, na época de faculdade, dentro da clínica, me proporcionou muita coisa, né? Sim. Que eu empreguei depois no estágio e, consequentemente, na minha vida como cirurgiã. E aí, no meio, assim, da faculdade, lá pro quinto, sexto período, como eu já estava mais inteirada com todo mundo dentro da clínica na faculdade, eu comecei a conseguir acompanhar algumas coisas. Depois, eu virei monitora de cirurgia, né? Fiquei como monitora de cirurgia. Na sua faculdade tinha divisão de técnica operatória para cirurgia? Tinha. E você foi para a monitoria da Ciru, então? Ou da técnica operatória? Eu tinha que fazer, quando eu terminei técnica cirúrgica, eu virei monitora de técnica. E depois eu virei de patologia cirúrgica. Então, que é a clínica cirúrgica. Que é a clínica cirúrgica, porque ela, na época, falava, ela era chamada de patologia cirúrgica. Na rural também, patologia cirúrgica. Quando eu fazia na Castela era assim, né? Eu fiz Castela. Então, eu fui monitora de técnica e depois de patologia cirúrgica. Ou da técnica operatória? Eu tinha que fazer, quando eu terminei técnica cirúrgica, eu virei monitora de técnica, o professor de depois eu virei de patologia cirúrgica. Depois a professora Carmen Helena, que é minha mãe na cirurgia, assim. Então, acompanhei ela e fui nisso aí. E aí, depois que eu entrei no centro cirúrgico, eu falei assim, cara, eu não quero anestesia, eu quero ficar ali mexendo no celular. Fala galera, beleza? Anestesistas, calma, por favor. Gente, é só uma piada. Entendedores entenderão, tudo bem. Então, assim, eu queria uma coisa assim que mexesse mais comigo. E aí, quando eu entrei numa cirurgia, eu falei assim, cara, até me arrepio falando isso, porque assim, eu falei, cara, é isso. É isso. E era assim, eu lembro que tinha um dia que tinha um projeto que era o projeto Desengata, e era um dia que a gente passava o dia fazendo castração de gato.
Desengata. Era desengata. Era desengata. E assim, era de 8 da manhã até sei lá que horas da noite. E a gente passava o dia em pé. Cara, eu não lembrava que eu tinha que comer, que eu tinha que almoçar, que eu tinha que... Sim. Tava nem aí, sabe? Eu tava ali. E assim, isso me fazia muito bem e ali eu sabia que era aquilo que eu queria pra minha vida. Quando eu me formei, eu tive um baque, porque quando você se forma, aí você perde um pouco daquela coisa assim de ter alguém ali, né, pra hora que der alguma coisa. Né? Então, deu um baque, mas depois me recuperei e aí desde então venho trabalhando com cirurgia. Já vai fazer 11 anos que eu tô formada, vai fazer em julho. E é isso, tenho trabalhado cada vez mais, tenho tentado me especializar cada vez mais, né? Então, foi basicamente isso. Isso e aí, que te vim trouxe fazendo, pra Cilu. vim fazendo cursos, né? Acompanho um, acompanho outro. Até hoje, falar assim, cara, vai ter uma cirurgia. Tem 11 anos formada. Não tem dessa. Acho que a gente tá sempre aí. E é isso, tenho trabalhado cada vez mais, tenho tentado me especializar cada vez mais. Então, foi isso que me trouxe, basicamente isso. E aí, vim fazendo Não foi uma coisa já fazendo cursos, né? Acompanho um, acompanho outro. E aí é uma coisa que eu nunca tive dúvidas, nunca pensei em fazer outra coisa. Então, se me perguntar assim, o que você faria de diferente? Até hoje, falar assim, cara, vai ter uma cirurgia. Tem 11 anos. Não tem essa. Acho que a gente tá sempre aí. E é isso, tenho trabalhado, não tenho outra opção. Cada vez mais, tenho tentado me especializar cada vez mais. Como que você parou esse mundo? De onde veio isso? Isso me trouxe, basicamente isso. E aí, vim fazendo Não foi uma coisa já cursos, né? Acompanho um, acompanho outro. E aí é uma coisa que eu vou te falar que assim, não era uma parada que antes da graduação. Você me pergunta assim, o que você faria? Até hoje, falar assim, cara, você tá cirurgia. Na verdade, eu tenho 11 anos. Não tem essa. Acho que a gente tá sempre. E é isso. Do que eu tenho trabalhado cada vez mais, tenho tentado me especializar cada vez mais. Como você parou esse mundo? Pra mim foi um... onde veio isso? E aí, hoje, eu falar assim, cara, você tá cirurgia. Desde moleque. Na verdade, eu era uma coisa que me motivava e que me movia. Acho que a gente tá sempre. Então, assim, eu queria uma coisa assim que me... Interessante porque desengata. Era desengata. Tem menos acesso a essa questão das unidades hospitalares. Tanto que meus estágios de primeiro período eram estágios assim, que não era nada que me motivava tanto, porque era muito aquela rotina. Os estágios nas clínicas pequenas e nos consultórios em Friburgo. Exatamente, não era uma parada que assim, que poxa, nossa, vai dentro de casos complexos. Então não foi nada que me motivou muito. A minha faculdade em si, quando eu comecei a UF, eu tive contato com a anatomia e assim, foi a matéria que eu mais gostei da faculdade inteira, até hoje formado, depois de não sei quantos anos, é a minha paixão total. E na anatomia que deu estalo para cirurgia. Aí ficou aquele misto na minha cabeça, né? Tipo, cirurgia, cavalo, uma parada ali, eu gostava de, nossa, vai dentro. E o muito basicamente isso. E aí, vim fazendo tentando me especializar, cada vez mais, né? Um caminho que eu já tinha traçado quando eu fiz vestibular, mas se abriu muito mais pra mim. E eu lembro, assim, da minha realização também de tipo, cara, cirurgia, é o que eu gosto. Quando eu comecei meu estágio no JOC, assim, já no início da faculdade, que eu entrei a primeira vez no centro cirúrgico e eu vi a rotina de como acontece uma cirurgia com cavalo. Nossa, que é uma dinâmica totalmente um caminho que eu já tinha traçado. E assim, hoje, eu falar assim, cara, você tá cirurgia desde moleque. Na verdade, aquele dia eu me motivava e que me motivava. Então, assim, eu queria uma coisa assim que me... Desengata. Era desengata. Tem menos acesso a essa questão das unidades hospitalares. Foi virando meu pra mim, tipo, cara, cirurgia, é o que eu gosto do estágio. Quando eu comecei meu estágio no JOC, assim, já no início da faculdade, que eu entrei a primeira vez no centro cirúrgico e eu vi a rotina de como acontece uma cirurgia com cavalo.
Nossa, que é uma dinâmica totalmente um caminho que eu já tinha passado. E assim, hoje, eu falo assim, cara, tá sendo aqueles moleques. Na verdade, mas uma coisa assim que mexeu. Terminei minha faculdade, fui para residência. Fiz residência no Jockey Club Brasileiro. Você graduou e foi para a residência direto? Assim. Exato, direto. Formei em janeiro de 16, maio de 16 eu já estava dentro da minha residência. Caramba, 4 meses. Foi 4 meses assim, tipo, eu peguei e fui. Nesse meio tempo atendi algumas coisas, de cavalo e tal, né? Mas nada muito voltado, muito além. E cara, na residência, o meu foco na residência do jockey foi total clínica e cirurgia. E lá eu já me abri pro mundo da anestesia, cara. Assim, é uma área que eu admiro muito, respeito muito, gosto pra caramba, gosto de entender. E lá, cara, eu fazia muita anestesia. Já prevejo zoações, hein, dos anestesistas depois desse podcast. Tá vendo, pessoal? Fala assim, tá vendo todo mundo, basicamente com cirurgia ambulante, né? Mas e aí, mas eu sempre gostei, desde sempre eu falei que eu aquela voz era assim, né, o Castelo. Então, eu tava nem aí, sabe? Parou esse mundo da cirurgia. De onde veio isso? Cara, a minha história é muito diferente da Elô. E assim, eu acho que isso que vem agradecer também. Eu sempre quis ser veterinário, desde moleque, desde criança. Conhecer, né, eu acho que quando o anestesista conhece o que a gente está fazendo, pouco do que e a gente conhece o que o anestesista está fazendo, o trabalho flui muito, sabe? Com certeza. Pelo menos eu acho que são coisas que se complementam. Sim. Separaram, tem suas complexidades, cada um sim, mas claro. se complementam. Dificilmente você vai dar conta de fazer os dois muito bem, né? Então... E cara, isso essa minha parte de tipo, ter olhado para anestesia e ter me aprofundado, estudado um pouco, foi muito o jockey que me jogou. O anestesista conhece, eu era fazendo um pouco, e a gente conhece o anestesista está fazendo da minha turma. O trabalho flui muito, sabe? Duas meninas e eu. Pelo menos eu acho que são coisas que se complementam. Separado, sim, claro. Mas a veterinária hoje ela está extremamente. E do meu grupo, eu era o único que gostava de clínica de cirurgia e anestesia. Então eu fiquei, do meu grupo ali da residência do jockey, que não era segmentado, era todo mundo junto, eu fiquei muito... Se você quer vender online, seu negócio precisa se destacar. Vá para o Wix e-commerce e crie uma loja virtual profissional que atrai a atenção dos seus compradores. Crie uma vitrine online de última geração e personalize como quiser. Exiba seus produtos em páginas incríveis. E venda assinaturas. Dá até pra sentir. Da rotina. Sejam bem-vindos aqui ao Abrigo 70. E foi aí que eu comecei a fazer estágio com a Carmen também, durante a minha residência do jockey. Carmen, temos 2 filhos seus aqui. E cara, foi se aí... você nos ver, ela vai receber o link. Fala assim, você que não veja, tá vendo, Carmelina? Não, você tem um spoiler aqui da da Carmen Helena, tá? Então... E foi ali que eu vi assim, cara, é isso. Ela gosta de ver as crias dela. Aqui nesse lugar, tipo, operando um cachorro, gato, atendendo, eu tô 100%. É aqui que eu tô, é o que eu tô predestinado a fazer. E foi ali que, cara, foi a mudança total na minha vida, né? Porque aí... Isso foi, só pra gente entender, assim, foi no final da sua residência no jockey ou você já tinha acabado a residência no jockey? Foi no meu primeiro ano da residência, deve ter sido assim, mudança do primeiro pro segundo semestre. E aí você teve tipo um gatilho de ir procurar pequenos, bem nessa... Foi. E aí pra mim foi uma loucura total, né? Porque imagina, eu formado dentro de uma residência de equinos, tipo, com a vida já toda engatilhada. Eu, além de passar pro jockey, eu tinha passado para outros locais, pra UFMG também, eu não fui, preferi ficar aqui. Então assim, minha Nossa, vida... UFMG é top, né? Então, dos estágios universitários do Brasil, né? Tava, tipo, tudo engatilhado pra isso. Então pra mim foi uma coisa muito louca assim também, cara, eu vou mudar completamente. Só que eu não tive dúvida e foi o que eu optei, falei, cara, não, é isso, eu me senti completo aqui, eu vou fazer o que eu preciso pra mudar. Pra ir pro que eu quero e pra me sentir completo. E aí que eu comecei o curso do CDMV de técnicas. Assim que eu vi, eu falei, cara... Nossa, CDMV na história de todo mundo. Foi. Pois é. Na minha, inclusive. Não, na minha, desde quando eu era monitor, desde os primórdios. Desde os primórdios. Cara, foi muito assim, tipo... Tava ali naquele momento, a turma tava começando, assim que eu decidi... Foi a primeira turma aqui na Barra. Foi a primeira turma aqui na Barra, foi. Aí eu falei, cara, é isso, vou. Aí comecei a estava fazendo residência, estágio com a Carmen e CDMV. Aí eu pensei, cara, tá, e aí?
fui fazendo meu curso, tocando a residência, porque apesar de tudo eu também gostava de estar ali, era uma fonte de renda legal naquele momento e tal, eu falei, vou seguir e foi. Chegando no final, eu falei, cara, e agora? Vou ter que fazer alguma coisa para me colocar no mercado de cirurgia, porque tá, beleza, o curso é ótimo, o estágio tá maravilhoso, mas eu sentia falta... Você ser visto no mercado, exato. Né? De fato, botar a cara. E sentia falta daquela... Porque a residência, para quem fez, a gente sabe como que é, tipo, uma semana é muito mais que um semestre de faculdade. É uma lavagem cerebral total ali. Sim. Que a gente sofre durante aquele período. Então, assim, eu sentia falta disso com pequenos. Porque eu tinha passado isso com o cavalo. Eu saí de lá preparado para qualquer coisa com equino. Eu queria estar assim para atuar com pequenos animais. Eu falei, cara, vou fazer uma residência. Opções. Voltar para minha casa, UF ou rural. Até que surgiu o programa de residência que eu fiz. Eu fui a primeira turma, eu estava assim, saindo da minha residência, era fevereiro para março de 2018, saiu o programa da prefeitura. E eu tinha ido lá para testar. Você já tinha colocado na cabeça de fazer outra residência, já era uma decisão. Já era uma decisão porque, assim, como não foi diferente da Elô, que viveu uma rotina de clínica e cirurgia de pequenos animais desde sempre. Eu tinha que correr atrás de um tempo perdido, vamos dizer assim. Porque você não teve essa vivência durante a graduação. Tão intensa durante a graduação. Pessoal, só que coisa interessante, como o Matheus falou, né? Como que a coisa está se complementando. Porque às vezes eu recebo o pessoal perguntando, até nas aulas que a gente faz fora do Rio e tal, no Instagram, fala assim, caramba, mas eu já estou no 9º período e eu ainda não fiz estágio com a cirurgia. Cara, não é um impeditivo, não quer dizer que você não vá seguir. Né? A gente está tendo o exemplo que o Matheus está contando, né? Um pouco diferente, né? Que já vinha de antes, mas né? Não é então para a galera que está ouvindo a gente que já é final de curso, que já está profissionalmente, que não foi para a cirurgia ainda, não quer dizer que não dê tempo ainda. Não. É questão de dedicação mesmo, né? Sim. É que é uma dedicação e respeitar o seu tempo, cara. A minha história foi a minha história, foi o que eu precisei para estar aqui onde eu tô. Sim, exatamente. Cara, deu certo. E tá tudo bem. E foi a mesma coisa, sabe? Eu acho que é aquilo, é a dedicação e a vontade de você estar ali, de você fazer e o que te estimula. Se está te estimulando, cara, respeite o seu tempo, respeite o seu caminho, uma hora vai chegar. Eu respeito muito a minha curva, o meu tempo, desde que eu decidi mudar. E, cara, pra mim fluiu super bem. E a residência, cara, passei pra residência na prefeitura. Foi assim, saí de uma num dia, 2 dias depois eu já tava Então, engatei 4 anos de residência. Então, para mim, isso foi a mudança total e a minha recuperação do meu tempo que eu não tive na graduação, né? Porque a residência, quem fez sabe, é uma loucura total. Uma semana você tem, tipo, um salto absurdo e vai indo, e aquilo só vai amplificando. E você, quando sai, você pensa assim, cara, que loucura foram esses 2 anos, porque você não vê um início, meio e fim. Você só vê um ciclo se fechando, é muito louco. E pra mim, cara, foi a mudança total, porque ali eu vivi a clínica, porque a gente tinha cargas horárias em cada área, vivia a clínica, vivia a imagem, vivia a cirurgia com mais intensidade, que foi a área que eu escolhi. E pra mim, cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi a minha segunda residência. Assim, aprendizado, não existe um aprendizado perdido. Apesar de hoje eu não atuar com equinos, cara, eu tiro muita coisa do que eu aprendi, do aprendizado de lidar com o cliente. Sim, o aprendizado que não é inerente diretamente à parte técnica, né? Mas ao conjunto. Ali. E aprendi uma coisa, você tirar de áreas diferentes coisas que às vezes você fazer uma área diferente, às vezes te salta aos olhos coisas que para uma pessoa que está fazendo só pequenos não salta. Não salta. E às vezes é uma solução fácil. Sim. É a mesma coisa que às vezes a gente pega um artigo de medicina humana. Sim. Pô, que às vezes e a gente faz bastante isso, né? Porque exato. Tem coisa que não tem nem escrito de tipo medicina de equinos, medicina de bovinos, medicina de humana, cara, sempre se complementa. E para mim foi maravilhoso assim no todo. E depois da minha residência, aí eu caí nesse mundo de pequenos. E foi o que me preparou total. Sim. Total. Na minha história foi o que influiu completamente na minha trajetória hoje. Legal, pessoal. Então, assim, né, a gente observou aqui, né, pessoal, para quem está vendo e ouvindo a gente aí, talvez 2 histórias, né, que hoje chegaram, digamos, no mesmo lugar, né, mas que vieram por caminhos diferentes, né. Né, no meu caso, acho que foi um pouco no meio termo dos 2, porque eu não fui nem no finalzão lá para a Ciru, né, mas eu também não comecei a faculdade já pensando em cirurgia. Nem sabia o que era cirurgia, não tinha a menor ideia do que era isso. E aí foi uma coisa que na disciplina de técnica operatória veio, na verdade, né?
Quando eu fiz técnica cirúrgica, por isso que eu te perguntei se você foi monitora de técnica ou de patologia cirúrgica. Porque daí eu me descobri cirurgião, digamos assim, à vontade, né? Na disciplina de técnica operatória, isso, sabe, o 6º período, quase o 7º já. E é engraçado que eu brinco com isso, a primeira frustração como cirurgião foi não ter passado na monitoria de técnica. Eu prestei a monitoria de técnica de mulher no período seguinte. Gente, nada está perdido, tá Mas vendo? cara. E aí eu não passei na monitoria de técnica. E aí eu falei, nossa, cara, que merda. Um troço que eu gostei tanto que eu queria agora seguir, não passei. E aí, só que daí no período seguinte eu fiz a de patologia cirúrgica e eu consegui passar. Então eu fui monitor de patologia cirúrgica, mas não fui monitor de técnica cirúrgica, né, na minha oral. E aí, enfim, depois do caminho também veio residência, eu fiz a residência de cirurgia, né, e a coisa continuou. Mas o que é legal é isso, pessoal, assim, não existe uma receita de bolo pelo motivo aqui, né? Não tem a fórmula mágica. Como vamos começar nosso aprendizado profissional como cirurgião lá na graduação. Não tem, o caminho ele vai se abrindo. Exato. E não existe uma fórmula e assim, o caminho dela não é o mesmo que o meu e não é o mesmo que o seu. Sim. E é isso aí, tá tudo certo, tá tudo ok, você não tem que ficar se cobrando excessivamente. E no final, a gente tá exercendo o que a gente realmente se propôs a fazer, o que a gente gosta. Exatamente, né? cooperar. Né? Que é com caminhos diferentes, a gente chegou no mesmo lugar. Sim, é isso que é interessante. É o que o Matheus falou. Hoje, e até se a gente fizer um raciocínio um pouco mais amplo, né, a gente vê as pessoas muito se comparando com as outras, né? Sim, a rede social talvez tenha uma influência muito grande nisso, né? E as pessoas, nossa, mas olha, fulano está fazendo isso, fulano está em tal lugar fazendo aquilo. E recentemente eu vi uma frase assim, que sem querer ser coaching, tá, pessoal, não é o objetivo aqui, pelo amor de Deus, mas assim, eu vi uma frase muito interessante que era, cara, o seu maior adversário é você mesmo, na real. Então assim, você tem que estar melhor do que você estava ontem. Você não tem que estar melhor que eu, que você, que a Ju, não. A gente tem que estar melhor, a gente tem que se propor ser melhor a cada dia, melhor do que a gente foi ontem, na real. Então eu não tenho que estar me comparando com o que as pessoas estão fazendo. Sim. Ou deixando de fazer, ou como elas fizeram isso, né? Cara, é isso, a rede social é maravilhosa, permite momentos iguais como esse, sim, claro. Maravilhosos. Só que a gente tem que pensar, ser um espectador e ser um consumidor da rede social, respeitando o nosso processo e o nosso caminho. Você tem que respeitar a sua curva, né? Não é você querer ver uma pessoa que às vezes faz uma parada muito maneira, que você admira e que você, nossa, eu quero um dia estar assim. Mas, cara, você não vai pular pra ali em 2 meses. Você tem um timing pra chegar. Você tem um timing e é respeitar o seu timing. O meu é diferente do Delo, que é diferente do seu, e tá tudo certo, sabe? Não, e é justamente isso. E mesmo eu tendo feito isso tudo durante a graduação, eu não saí da graduação operando. Sim. Né? Sim. E assim, uma coisa que eu vejo hoje, né, com estagiário, nos lugares que eu vou, onde eu atendo também, é que muitas vezes você vê o estagiário, ele tá ali, não, quero fazer cirurgia, não sei o quê, e aí ele quer sair dali sendo cirurgião, tá? Sendo cirurgião. Entendeu? Eu saí da graduação, eu fiz tudo voltado pra cirurgia, né? Ficava lá no calcanharzinho da Carmelena o tempo todo, mas quando eu saí, eu não era cirurgiã. Sim. Eu fui pra clínica fazer plantão, trabalhei pra caramba durante muito tempo, depois... Pra ter ideia, eu acho que eu trabalhei numa clínica, depois que eu tava lá 2 anos, que eu comecei a fazer cirurgia de emergência, assim. Eu passei por isso, uma das clínicas que eu trabalhei. Então, assim... 2 anos de internação. Aí era internação, na pauleira, 24, domingo, não tinha sábado, e era isso. Então, assim, não adianta querer ser cirurgião na graduação e querer sair cirurgião sem você ter feito esse caminho também, né? Porque é importante você passar por todas essas etapas, né? Não tem como pular etapas. E hoje, o que eu percebo, né, eu acho que a maioria das pessoas que eu tenho tido contato, é que elas se frustram muito porque elas querem pular a etapa. Entendeu? E não é assim. Eu também queria ter saído da faculdade fazendo várias cirurgias. Mas nunca. Não foi. Mas graças a Deus que não foi. Pois é. Imagina tanto de besteira que eu poderia ter feito. E talvez eu. Você ia perder. Exatamente, e talvez eu tivesse me frustrado tanto que hoje eu não seria o que eu sou hoje. Sim. Não estaria na posição que eu estou hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, né? Então, assim, pra mim foi ótimo.
Eu acho esse momento da veterinária altamente especializada, com várias áreas segmentadas, eu acho isso perfeito, maravilhoso. Só que eu acho que isso pode ser você optar por uma área no meio e início da sua graduação e você seguir se fechando e se guiando apenas por uma área. Isso é perigoso. Então, é perigoso. Eu concordo. Que apesar de eu ter feito isso, eu não fiz Você isso. não se fechou Exato. para as outras Eu coisas. tinha sempre a noção que eu precisava da clínica. Eu precisava de outras coisas. O meu foco era chegar na cirurgia. Mas eu não Você precisava. entendeu que teria ali um caminho. Exatamente. Até você... Não era uma coisa reta, assim, onde eu tinha. Era um túnel, né? Sim. De uma entrada e uma saída. Eu tinha que ter várias coisas entrando e saindo ali naquele caminho. E isso vai ser o resto da vida. Enquanto eu for veterinária, isso vai ser assim, né? Então, assim, a gente, apesar de trabalhar com cirurgia, né? Você não vai deixar de ser clínico. Você não vai deixar de atuar como clínico. Então, hoje as especialidades, elas são excelentes, mas pode ser um tiro no pé também. Né? Nessa questão das pessoas direcionarem demais e esquecerem do outro. Tipo, eu sou nefro, eu só trato rim. O resto... Só vê o rim do cachorro, não vê nem... E é aquilo, você transitar por outros locais dentro de uma clínica, dentro de um hospital, te facilita o trabalho na multidisciplinaridade no futuro. Porque você, como cirurgião, você tem que entender onde aperta no calcanhar do seu amigo intensivista, do seu amigo clínico. Sim. Você tem que saber como estar ali, como remanejar, e como a gente chegar no manejo de um conflito e chegar num resultado positivo. Quando você não esteve no local do outro, às vezes isso é mais difícil de ser visualizado, né? E, cara, eu acho que pra gente, cirurgião, a gente tá ali com todo mundo. A gente tá com anestesista, a gente tá com clínico, a gente tá com intensivismo, a gente tá com especialista, não com oftalmo. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. A gente roda em todas as áreas, né? Eu tinha até separado aqui, né, um tópico, a gente tem um guiazinho assim pra gente tentar otimizar aqui. Não, mas aí puxando já esse gancho, né, uma das coisas que a gente ia falar é exatamente isso, né? Existe todo um conceito de equipe multidisciplinar hoje. A veterinária, né, como você falou, a gente tem as especialidades e a gente precisa estar trabalhando em conjunto, cada um ali focado mais na sua área de atuação, mas que precisa ter uma compreensão do todo, né? E a gente tem muito esse trabalho, né, como a gente já falou, com os anestesistas, que é a nossa interna relação de amor e ódio dentro do centro cirúrgico, a briga pelo controle do ar-condicionado, né, a zoeira do Candy Crush, né, essas coisas assim. Então, a gente tem os anestesistas, mas a gente também tem, muitas vezes, o clínico, que foi o cara que deu o primeiro atendimento para aquele paciente. A gente tem também ali, né, o intensivista, que vai, muitas vezes, conduzir aquele pós-operatório da nossa ausência, porque a gente operou, vai ter esse contato com a internação, vai passar protocolo, vai definir os próximos passos. E, na maioria das vezes, a gente está indo embora para casa e tem uma equipe de plantão que vai gerar com esse paciente. Esse pós-operatório, ele pode acabar com todo o seu trabalho dentro do centro cirúrgico. Então, assim, essa equipe, ela tem que estar realmente muito bem alinhada. Né? Tem que estar todo mundo trabalhando, entendendo que ali não é... E, na maioria das vezes, a gente está indo embora para casa e tem uma equipe de plantão que vai gerar, que é interessante, é o que o Matheus falou. Hoje, eu fiz a cirurgia, até se a gente... você está mudando do pós-operatório, querer ser cirurgião na graduação. Às vezes o clínico é o cara que está acompanhando esse animal a vida inteira, desde quando ele era filhotinho, não sei o que, não sei o que lá, e ele conhece particularidades desse animal que a gente, como cirurgião, não vai saber, o anestesista não vai saber, o intensivista não vai saber. Então, assim, a gente vai estar sempre juntos, não adianta trabalhar sozinho. A gente nunca vai conseguir ter um bom resultado se a gente estiver trabalhando sozinho. A conta não vai fechar, né, da maneira correta. Acho que a gente precisa ter uma boa relação, e isso que você falou de, cara, a gente tem que entender, se botar no lugar do outro, entender que o que eu faço aqui pode refletir ali, sabe? Isso é muito importante. Porque é muito fácil eu chegar aqui, fiz o meu, virei as costas, vou embora e Brasil, acabou? Não é assim, entendeu? Ser cirurgião não é isso. Sim. Eu acho que tá até... É um pouco até do papel do cirurgião quando a gente entra para resolver algum problema, né? Quando normalmente a gente é chamado, a gente é para resolver um problema clínico que está se desenvolvendo ali. E muitas vezes a gente entra como quem vai manejar aquele conflito. E eu acho que esse relacionamento da gente com toda a equipe é que às vezes faz o transitar do caso ser mais leve.
é o que você falando, tipo, é muito fácil pra gente chegar, quando é volante, cheguei, operei, meu papel foi feito, tchau, dei o último ponto e ir embora. Mas eu acho que esse é um momento que às vezes no serviço volante, principalmente quando você está numa clínica que tu não conhece, você não conhece as pessoas, é um momento que você conhece, se entrosa, faz uma brincadeira, melhora aquela, faz ali constrói um início de relação para que o trabalho flua, principalmente na primeira vez que tu é chamado volante no lugar. Porque a gente como cirurgião sabe da ansiedade, dos nervosismos de ser chamado a primeira vez numa clínica volante, mas não Sim. Talvez aquela necessidade, aquela autocobrança de falar, cara, esse negócio tem que funcionar. Eu não posso ter um hematoma na ferida cirúrgica pós, porque, cara, isso aqui tem que funcionar porque vai ser a minha primeira vez lá e as pessoas estão me conhecendo agora. Né? Então, assim, passa muito, né, pessoal? E uma dificuldade, talvez, que a gente observe, né, é isso. Eu fiz muita cirurgia volante já, hoje eu não faço muito de vez em quando, mas na minha rotina, essa relação ser estabelecida no serviço volante. E aí eu levanto outra bola para a gente discutir esse paralelo de cirurgia volante versus cirurgia fixa. Fixa quando a gente fala num conceito de um hospital que você já tem ali essa sua entrada naquela equipe e você já é o cirurgião, o pessoal fala, o cirurgião da rotina. Quem é o cara da rotina aqui? Quem é o cara que vem para as castrações, para as sondas e vem também para as emergências e vem para enfim, né? E a gente sabe que tem uma diferença da gente se colocar no mercado mais pendendo para o lado de volante, que tem seus prós e contras, e do lado fixo, que tem seus prós e contras, né? E esbarra diretamente nisso que a gente falou sobre a equipe. Naturalmente, quando você está mais fixo no hospital, você acaba tendo um feeling maior com aquela equipe, porque são as pessoas que você trabalha toda semana ali, e no volante talvez você perca um pouco isso. Mas eu sempre sou aquele cara de enxergar o lado bom das coisas. Então eu sei também que o volante tem suas coisas positivas, né? E o fixo também vai ter seus pontos negativos. Então eu queria que a gente discutisse um pouco isso assim. Qual a percepção de vocês, talvez nesse paralelo de ser volante ou ser fixo? Que vocês na carreira de vocês têm nesse pensamento aí no dia a dia? Quer começar? Cara, o serviço volante, pra gente que, eu acho que nesse momento de transição da residência ou do recém-formado, ou do início de vida como cirurgião, o serviço volante é o que nos chama, né? Você vai ser chamado quando o cirurgião principal não pode, ou por uma emergência. Naquele domingo, né? Naquele domingo, meio do feriado. Feriado, de madrugada. E aí, cara, que você vai... É esse chamado que vai permitir você se mostrar para o mercado, para as pessoas, e permitir que você cresça. O serviço volante, ele se mantém assim, pelo menos na minha vida como cirurgião até hoje. E ele é bom também no sentido, quando você fica fixo numa casuística, né, de um hospital, você fica preso à produção daquele hospital. O que às vezes é bom, uma rotina boa, legal, te traz diversos confortos. Mas o serviço volante, às vezes, quando aqui tá ruim, ele tá bom, quando ele tá bom, aqui tá ruim. Tem um equilíbrio. Causa um equilíbrio. Tem suas desvantagens. A gente perde tempo se locomovendo, a gente perde tempo com depreciação de carro, combustível que tá caro pra caramba. Caríssimo. Mas assim... Pensando no Rio de Janeiro, talvez já tem gente no Brasil todo assistindo e ouvindo a gente, então isso vai ter uma diferença de acordo com o endereço de cada um, mas segurança, né? O risco que a gente se expõe a nível de deslocamento numa grande cidade como o Rio de Janeiro hoje, né? Então, assim, eu acho que é um caminho que todo cirurgião vai passar e é necessário, porque a gente só se expõe, só é conhecido quando alguém te chama numa necessidade, você vai ali, faz um bom trabalho, faz um serviço ok, faz um serviço maneiro, e o cara volta a te chamar. E, dependendo da clínica, é um salto, você passa do volante para uma porta de entrada. A rotina, é uma porta de entrada. Então, assim, pra mim, é uma porta de entrada até hoje, porque mesmo operando há algum tempo, em algumas clínicas que eu não sou fixo, eu sou chamado inicialmente como volante, e a partir daí trabalho é a sua propaganda, né? O seu marketing inicial. Sim. Como você enxerga essa questão? Assim, eu acho, foi o que você falou, tem o lado bom e o lado ruim, né? Como tudo na vida. A parte boa é justamente essa, você não ficar preso ali. Então, assim,
Você não tem que seguir, tipo, não teve cirurgia ali, você começa a dar uma surtada, porque a gente, né, trabalha por produção, acaba trabalhando por produção. A grande maioria esmagadora dos veterinários aí são autônomos, né? Então assim, se você tem um mês ruim, você é fixo ali naquele mês e aquele mês tá ruim, você não tem um outro lugar, você pira, né? Então o volante acaba sempre pingando alguma coisa. Nessa parte eu acho que ajuda. Eu acho que dá pra você ser os dois, né? Hoje de certa forma eu faço os dois, né? Eu consigo tocar uma rotina de uma clínica, eu consigo ser volante e eu consigo complementar, porque enquanto na rotina aqui tá meio fraco, no outro tá pingando aqui, tá pingando ali, né? Fica muito ruim essa questão da interação com a equipe, e isso é uma coisa que eu acho muito ruim, eu acho que é o pior ponto do aspecto pra mim também do volante, porque assim, eu sinto muita falta daquela história do pré, do trans e do pós. Então assim, eu quero ver como é, tipo, às vezes eu quero conversar, dependendo do caso, eu quero conversar com o cliente, mostrar pra ele todas as possibilidades do que pode acontecer. Entendeu? Por exemplo, você vai operar uma hérnia perineal. Pode dar muito certo, não pode dar muito errado. Muito errado, né? E aí... As minhas maiores complicações cirúrgicas foram eu odeio fazer hérnia perineal. Eu odeio. Eu odeio fazer. Eu aprendi a gostar da residência. Não gosto de fazer isso. Eu odeio. E assim... Aí o clínico vai lá, é uma hérnia perineal. Elô, é uma hérnia perineal. Vem cá fazer. Aí eu vou lá fazer. Quando eu chego lá, o clínico não passou tudo que pode acontecer, até porque ele desconhece muitas vezes. Sim, não é por mal que ele... E aí eu não tive a oportunidade de conversar isso com o cliente, aí eu começo a dar uma leve surtada, porque assim, putz, se der ruim aqui, vai dar hérnia. Então, mas aí eu acho que chega num ponto, nessa sua fala, chega num ponto que eu acho que é importantíssimo. O fato do volante, às vezes, atuar só no transoperatório e não atuar na clínica cirúrgica. Então, e aí é a hora que a gente tem que se posicionar. E aí é o ponto que, né, principal. Porque assim, eu vejo que tem pessoas que chegam lá, tipo, chega na hora o bicho tá dormindo, faz o que tem que fazer, suturou, deu ponto. Tchau, gente, beijo. Cara, eu não consigo ser assim. Eu não consigo. Pode ser o primeiro, eu vim aqui fazer uma cirurgia, eu posso nunca mais voltar aqui. Cara, eu vou chegar, eu vou te perguntar, vou perguntar um monte de coisa. Pô, tem como abrir a ficha desse animal? Às vezes a gente não tem nem acesso ao sistema. Sistema histórico prévio dele. Tem como você abrir a ficha desse animal, pra dar uma olhada? Aí você vai lá, depois você tentar criar um vínculo. Mas isso é individual. Eu faço isso, você faz isso. Mas assim, o ser volante... você precisa disso para você ter sucesso e você voltar a ser chamado ali. Sim, te expõe esse desafio. Entendeu? Então, você tem que buscar o sucesso e tendo uma abordagem muito mais só no trânsito e ficando refém do pré e do pós. Do pré e do pós. E aí, aumenta quando você toca uma rotina, isso tudo já é automático, isso já flui, isso é muito mais fácil. Então, assim, eu acho que a parte negativa é essa. Outra parte que eu acho muito ruim na parte volante é porque, assim, no meu caso, tem lugares que eu opero que eu levo todo o meu material, levo tudo que é meu, e aí é a hora que eu prefiro, porque, cara, instrumental. Não, você fica refém. É igual, cara, teu marido, tua mulher. Entendeu? É isso, é teu, tu sabe tudo que você tem que fazer, você sabe onde é ruim, onde é bom, onde você pode confiar, onde você não pode. Só tirem as crianças da sala aí. Entendeu? Você sabe. Quando você vai operar em um lugar que você tem que usar tudo da clínica, cara, já aconteceu de, perder pedículo de ovário, por exemplo, fazendo técnica de 3 pinças, na hora soltei a primeira. Abrindo assim, ó. Cremadeira pula. Tá, beleza, consegui resolver na hora, o animal fez, ficou ótimo, não deu nada. Sim. Mas não aquilo ali é uma disso, pinça que na minha caixa já tava no lixo. Entendeu? E aí nessa clínica eu não posso simplesmente tacar ela longe, eu não posso, porque é da clínica. Outra coisa é a questão dos fios. Nossa. Né? Então assim, do fio. Hoje a gente tem uma gama de fios cirúrgicos muito maior do que existia quando eu me formei, por exemplo, né? A idosa falando. Mas assim, ela falou na vaga de idoso, tá, pessoal? Parece, assim, eu tenho um cartão especial. Um cartãozinho, então. Mas assim,
Cara, a gente usava vitrinário. Aí você chega numa clínica hoje, é vitrinário. E às vezes precisa você tem de uma polidioxanona. aí quando eu levo o meu, pô, eu levo o que eu quero usar. Sim. E aí eu tenho todas as opções, eu tenho todos os tamanhos de fio que eu quero. Então, assim, também tem isso, sabe? Então, Eu penso assim, né? Talvez fazendo um raciocínio mais voltado, né, para a parte financeira agora, eu até conversei isso com o Matheus. Talvez o volante ele tenha essa questão de você pulverizar a sua rotina, então você fica menos refém das oscilações que o mercado ele vai trazer. Eu mesmo aqui no DOI eu passo por isso, tem mês que a gente opera mais, tem mês que a gente opera menos, e hoje, como bem dizer, 99% da minha renda ela vem daqui. Então eu digo mais refém dessa oscilação do fluxo de atendimento e de cirurgia que a gente tem, né? Que é normal, a gente sabe, né? Quando a gente fica ansioso às vezes, né? Puta, a rotina está assim cansada, mas a gente sabe que a gente passa por oscilações, né? Então, acho que uma vantagem do volante é a gente ter isso espalhado, né? E aí você consegue otimizar. E se você em algum lugar, né, falar que não vai te chamar mais, beleza, você tem mais 15 lugares, sei lá. Então, assim, você não sente tanto isso, né? Eu diria. Em contrapartida, essa questão do material é uma coisa também que eu tenho um certo toque com o material, né, com o ambiente cirúrgico, material cirúrgico. Então, o fato da gente não ter o material que a gente, né, entende que é o adequado, seja de fios, luzes instrumentais, ter um bom bisturi à disposição, bisturi eletrônico lá à disposição. Então, são coisas que realmente, né, deixam a gente pensando, putz, mas aí isso pode interferir diretamente no meu resultado cirúrgico, isso pode interferir diretamente no que esse paciente vai... então, assim... Essa questão de você pulverizar a sua rotina, então você fica menos refém das oscilações que o mercado ele vai trazer. Quando a gente bisturi, a disposição de bisturi eletrônico, o preço do volante, somente se é numa emergência, só no domingo. Então, a clínica precisa uma olha, qual valor, a clínica qual valor você cobra para estar aqui daqui a 1 hora, daqui a 2 horas para fazer o procedimento. Então você normalmente tem uma história de programa de negociação, ainda mais se é uma clínica que você já tem uma parceria de mais tempo, mas normalmente você joga aquele valor considerando se você vai levar material, considerando o deslocamento, considerando o grau de dificuldade daquela cirurgia e o grau da urgência dela. No hospital, galera, meio que assim, não tem desenrolo, porque a partir do momento que você está na equipe do hospital, você segue uma tabela e você faz a tabela do hospital. Então assim, você tem que vir aqui domingo fazer tal coisa. Você já sabe, ninguém te pergunta o preço daquilo, porque você já é da equipe do hospital, você já sabe que já existe uma tabela, que já é seguido, o orçamento até já foi passado para o cliente, né, e você vai trabalhar em cima daquilo. Então, eu acho que são 2 serviços assim, com características diferentes. Entretanto, eu confesso que eu peso mais para o lado do fixo, por uma preferência, mas eu conheço algumas pessoas que pesam para o lado do volante. Então, eu não abro mão de pulverizar na rotina e cobrar o meu preço, por exemplo, né? E talvez vá para uma preferência também, né? Eu curto o volante quando você é chamado para uma clínica só para emergência, por exemplo, você já conhece. É uma parada que eu acho que todo cirurgião vai ter sua vida inteira. Esse volante de, me chamar uma clínica que eu não conheço, eu acho que a partir do momento que a gente atingir algum cenário da cirurgia na nossa carreira, eu acho que é uma coisa que a gente já começa a cortar. Porque pra mim, esse volante que surge de uma clínica que você nunca foi, que você não conhece, pra mim, na minha vida de cirurgião, é um que causa um pouquinho do meu desconforto. Sim. Por quê? Pulsa em várias problemáticas. Na problemática do não saber o que aconteceu no pré-operatório desse paciente, não saber como vai rolar o pós. Muitas vezes, se a clínica te chama para usar o material dela, não saber nem como rolará o trânsito. Não sabe nem como é que foi a lavagem, como foi o preparo daquele material. Assim, Senhor Jesus, segura na mão de Deus e vai, e a gente se pega nisso e vai. Então, assim, o serviço fixo, acho que a partir do momento que a gente pega uma área da cirurgia de tecidos moles e você se dedica mais àquilo, é um caminho, né? É um caminho para todo mundo, né? Porque quando você pega, você seguiu com a vídeo e tal, isso te traz a necessidade de ter um serviço fixo, não tem como você fazer um serviço de vídeo volante. Então, isso... Até tem, mas... Até tem. Ele vai te gerar mais dificuldade, é claro, mas existe a possibilidade. Mas assim, 2023... Eu acho que o serviço fixo, de uma comparação assim direta, te permite oferecer um serviço diferenciado para o cliente muitas vezes. Sim. E te permite trabalhar com conforto diferenciado na maioria das vezes. Sim. É um caminho que eu quero trilhar quando eu sou um
baby cirurgião ainda, um dia seria um adulto cirurgião, mas quando eu escolher uma área que eu vou seguir e tudo mais, eu acho que o serviço fixo... A tendência acaba sendo a tendência. Isso que você falou é interessante, por exemplo, a própria vídeo, né? Ela é possível ser feita de maneira volante, itinerante, enfim, Sim. com algumas dificuldades um pouco a mais, mas ela é possível. Sim. Mas, por exemplo, tem coisa que não dá, sei lá, por exemplo, eu quero agora comprar um arco cirúrgico, um arco em C. É impossível eu fazer volante com arco em C. É impossível. Só pra você ter ideia, ele parece uma geladeira, pessoal. Então, assim, não dá pra você botar na mala do meu carro e levar. E olha o serviço então, que você oferece com o arco. Pois é. E aí, como dessa questão das vias urinárias, né, o arco, você vai isso bastante com o agora, o arco ele tem uma função legal, ele te ajuda para muita coisa ali de cirurgia de vias urinárias. Né? Hoje, uma coisa que eu sinto falta na minha rotina, né, que está para planejamento de investimento em breve. Mas talvez pensando nessa questão do material também, né? E pensando disso, né, o próximo tópico que eu iria falar com vocês sobre exatamente isso, investimento em material. Eu acho que na cirurgia de tecidos moles, galera, a gente, quando compara com anestesista, com ultrassonografista volante, com oftalmo, com ortopedista, a gente tem uma grande vantagem. Porque normalmente o nosso investimento ele vai ser mais baixo. Muitas vezes a gente está falando de aquisição de 2 caixas cirúrgicas, ou alguns panos e capotes e um set de fio ali, talvez com 5, 6, 7 mil reais a gente esteja armado com isso, pensando em começar a trabalhar. Já nas outras especialidades a gente tem, né, pensar quanto custa um ultrassom portátil, o anestesista, o vaporizador, o circuito, o monitor, o Doppler, né? Então assim, como que foi essa questão do investimento em material para vocês e se vocês têm algum planejamento de investimento, se vocês entendem que alguma coisa vocês queriam muito ter para agregar ao serviço, como que vocês passaram por esse momento também aí de investimento não na parte educacional, tá? Investimento em material, em equipamento. Exatamente. Assim, eu fui investindo conforme eu fui me inserindo, na verdade, né? Na faculdade eu cheguei a comprar um kitzinho, assim, pra ficar treinando em casa mesmo. E aí, aos poucos eu fui comprando coisas. Aí eu comprava pinça, aí eu comprava não sei o que, aí eu comprava mais não sei o que. E aí eu fui montando kits assim, né? Então, no início eu comprava aquele instrumental mais baratinho, né? Um instrumental mais simples. Até que se deteriora mais rápido, depois a gente começa a perceber isso. Exatamente. Então, tem uma vida útil. Ele tem uma vida útil mais curta, mas pra quem tá começando, sim, cara, pode comprar, confia que dá bom. Sim, sim. Tá certo. Dá pra trabalhar durante um tempo com ele. Se você souber cuidar, claro. Assim, não adianta você ter um material e largar ele, tratar ele de qualquer jeito. Aquilo ali é um neném. Tem que cuidar. Então, assim, eu fui comprando aos poucos porque, pra mim, não cabia fazer um investimento em muitas coisas que eu não teria um retorno tão rápido, né? Então, assim, eu fui comprando, aí uma hora eu comprava um tanto, aí teve uma época que eu falei assim, cara, agora eu vou comprar uma caixa inteira. Aí eu fui lá, comprei uma caixa inteira, aí parcela, aí vai pago. Então, assim, eu fui comprando, né? E aí, aos poucos, eu fui montando as minhas coisas, né? Sim. Até chegar agora. Tipo, agora eu comprei um microscópio cirúrgico. Sim, então, pois assim, foi um investimento grande, assim, então, né? assim, e aí tem esse tempo todo. Não foi uma coisa que eu, do nada, vou comprar um microscópio cirúrgico. Não, tem um motivo, tem um porquê, porque eu quero me especializar em uma determinada área. Então, assim, não precisa ir tão afobado, mas é válido ir fazendo o seu material, sabe? E aí a parte boa é justamente essa. A gente não precisa pegar um equipamento e dar 30 mil. A gente pode, cara, com R$1.000 você compra um monte de coisa. Sim, sim. Né? Eu falei, talvez o investimento da cirurgia de tecidos moles, no primeiro momento, ele seja mais acessível, né, para você começar a trabalhar. E você pega esse de volta muito rápido. O retorno, ele é rápido. O retorno é rápido. Eu arrisco a dizer, assim, não sei se dá pra gente falar com certeza isso, mas que é o retorno mais rápido dentre quando a gente bota a relação de investimento e retorno direto. Porque muito qualquer rápido. outra coisa que eu estou pensando aqui rápido, no oftalmo, orto, anestésio, a gente está pensando em investimentos em outra natureza, né? Sim. No meu caso, assim, o investimento, eu tracei dois paralelos, que é o que eu sigo em relação ao investimento. Primeiro,
a disponibilidade, a demanda pelo instrumental que você está usando, então assim, conforme a demanda vai aumentando, né, a procura pelo serviço, você vai investindo em material. E outro, o aprimoramento técnico. Eu acho que os dois têm que vir juntos. Sim. Não adianta você comprar uma Ferrari se você não tem carteira de motorista. Então assim, verdade. no meu caso, estão vindo os dois paralelos, né, desde que eu me formei na residência. Quando a gente começa com cirurgias de baixa e média complexidade. Um instrumental bom, de material bom, um instrumental simples de cirurgia, pô, supre sua necessidade legal. Você comprar intestinal, comprar bons afastadores, isso te atende. Agora, eu estou chegando num momento pós-residência, final de pós-graduação, vislumbrando talvez um momento igual da Elo mais à frente de especializar em um tipo de cirurgia, que eu estou vendo a necessidade talvez de investir em outros equipamentos. Já começa a querer talvez uma clipadora, um ultrassônico, uma seladora. Exatamente, uma seladora vascular. São coisas que assim, conforme você vai tendo contato com esse aprimoramento e você vai vendo as vantagens e os benefícios da tecnologia. Pô, cara, não tem como você não pensar isso. E aí entra naquela questão até que eu acho que você chegou a postar um tempo atrás sobre os facilitadores, né? Sim. Pra gente também, não é que a gente tenha que fazer uma cirurgia rápida, mas a gente também trabalha como volante, o tempo também vai influenciar. Se você tiver que vai diminuir seu tempo. Exatamente. Então, assim, você ter... usar um clipe, né, um hemoclipe, poxa, isso daí é um investimento que você vai gastar um pouco mais naquela cirurgia, mas em compensação você vai reduzir o tempo. Você vai, manipular menos aquele tecido. Você ficando mais eficiente, né? Aí os colegas vão ter a percepção que a sua cirurgia está mais eficiente. Exatamente. Também. Então, assim, você tem resultados melhores, então são investimentos que valem a pena. Então, assim, eu acho que não são investimentos difíceis de se fazer. Sim. Para quem está começando, cara, dá para começar numa boa, sabe? Você ter o seu kitzinho, você ter a sua caixa cirúrgica, seus fios, suas coisinhas, tudo separado, para poder trabalhar, atender o pessoal, assim, quando você for chamado, porque em algum momento alguém vai te indicar para alguém. Entendeu? Boca a boca ele começa a rolar ali de alguma forma. Isso, e uma coisa que me dificultou no início, porque assim, eu sempre fui muito tímida, então eu era muito fechada, né? Vocês acreditam nisso? Timidez aqui. Então assim, eu era muito fechada, cara. Isso aqui, se fosse na época que eu me formei, eu nunca participaria de uma coisa dessas, na vida, nunca. Eu não sei nem como é que eu fui monitora, cara. E é engraçado que na monitoria a gente, né, tem que ter essa questão de falar e... Eu não sei como é que eu dar aulas de revisão ali, né? Exatamente, eu não sei como é que eu consegui. Que quebrou minha timidez, cara, eu vim de Friburgo, né? Mal olhava na cara das pessoas, capial da roça. Cara, o que quebrou foi a monitoria de anatomia. Fiz 2 anos de monitoria de anatomia, depois disso... E já logo de anatomia, você foi mais no início da faculdade disso. Foi, quebrou, já me quebrou de cara. Então assim, a parte do networking, né, que a gente faz, isso daí foi uma coisa que me deu uma dificultada, porque eu não fiz tanto networking quando eu estava no finalzinho da faculdade, né, eu não fiz tanto isso. E aí eu não tinha tanto essa história de, cara, vai ter alguém que vai me indicar. Então assim, quando você tá ali no final, até uma dica, droga, gastei, esquece. Dica é nosso grande finale, calma. Então assim, porque sempre você tem que estar preparado, porque alguém vai te indicar. Em algum momento, alguém vai te indicar. Nem que seja para aquela cesárea. Eu não tinha tanto essa história de sábado à noite, mas desde 10 da manhã, você tá lá. Então, assim, quando você tá, né? Isso é muito importante, eu acho que nesse E é a hora que você vai se inserir. Início de trajetória. Primeiro, a imagem que tu Então, fez. assim, Isso, cara, não está relacionado só a uma especialidade em si. Eu acho que a imagem que os seus colegas têm, a faculdade de Geonetworking, o seu colega que senta do seu lado de Geonetworking. Hoje, a maioria das minhas indicações são colegas meus de faculdade que me viram dedicar minha vida toda a cavalo, mas eles viram a minha dedicação, também, o meu comprometimento. Então eles viram que a chave virou, então, cara, se o Matheus está fazendo isso, cara, ele realmente está preparado, está fazendo bem. E, cara, as minhas indicações são essas, de pessoas que não me viram tanto na rotina de pequenos, mas confiam porque foi a imagem que tu fez lá atrás, sabe? Isso é muito importante. A faculdade de Geonetworking, a forma com que você expõe a sua imagem ali é muito importante, né? Como colega, como amigo, como estudante, como estagiário, isso é importantíssimo para mim. Fazer boas relações. Eu também tem uma frase muito interessante que eu ouvi também algumas semanas atrás, né, sobre isso, um conceito semelhante que comecei a
ter, né? Por ter visto isso, né, em alguma postagem no Instagram, alguma coisa assim, que é assim, a base do networking é ser interessante e não interesseiro. Cara, achei isso surreal, assim, porque muitas vezes a gente fica, talvez, né, quando você começa a ouvir sobre networking, você... É normal as pessoas pensarem assim, fulano puxou o saco do outro e por isso que ele foi chamado para operar no lugar tal, por exemplo, né? E a pessoa fala, nossa, eu vou ter que puxar o saco de alguém, eu vou ter que me aproximar de alguém já avisando ali alguma coisa. Mas na real não, né? Porque por isso que ele fala isso, seja interessante e não interesseiro. Você se mostrar como uma pessoa dedicada, você mostrar realmente quem você é, o quanto você estudou, quando você se dedicou, você vai automaticamente se mostrar interessante para aquela pessoa sem estar sendo interesseiro no que ela vai te oferecer. E as indicações, as convocações aí para operar, elas vão vir em consequência disso. Dentro do serviço volante, né, que a gente vai, né, como a gente falou, né, vai estar pulverizado aí de atendimento, vai estar com esse atendimento mais dissipado, né, isso vai ser com certeza bastante importante, né? Então, pessoal, assim, né, nessa questão de investimento de material que a gente falou, né, a Elo comentou aqui sobre os facilitadores. Esse conceito de facilitadores é uma coisa que a gente tem, né, falado bastante aqui, né, na própria pós a gente conversou sobre isso. O que a gente fala é nenhum facilitador ele vai substituir a base da cirurgia, que é a sutura. Sutura, galera, a gente dá ponto, a gente usar pinça hemostática com sutura, isso é a base de qualquer cirurgia, não adianta a gente querer pular etapa. Né? Recentemente estava conversando com um aluno num curso também, e era uma pessoa começando a rotina cirúrgica, e ele disse, não, porque eu vou comprar então uma seladora. Eu falei, cara, bom, legal, mas assim, não pense que você vai pular a etapa de dominar muito bem a cirurgia, de suturar aquele pedículo ovariano da labradora obesa lá no fundo, porque você vai ter uma seladora, porque vai ter um dia que talvez ela não funcione, vai ter um dia que você não vai conseguir levar, vai ter um dia que sua pinça não vai estar esterilizada pronta para uso naquela hora. E você vai fazer o quê? Você não vai operar porque você está sem a seladora? Não, você tem que saber operar, né? Então, apesar dos equipamentos da tecnologia ser muito boa para a gente, né, tá aí para ajudar, né, diminuir tempo cirúrgico, a gente não pode pular etapa, né? A gente está conversando aqui, né, eles dois já têm rotina cirúrgica, já estão aí, como vocês estão vendo, né, nessa vida da cirurgia há mais tempo, e agora estão na fase de os investimentos mais pesados em equipamento. Né? Mas para a galera que está começando mais, né, aprendam a suturar, né? Saibam essa base da cirurgia e busquem aí as tecnologias depois, né? Tá a importância do caminho, né? É o que a gente está falando de volante. Cara, onde que você aprende a lidar com os pepinos? Se a gente sai da residência, sai da faculdade, você tem a seladora vascular, quando que você vai aprender a operar? Não vai, cara. Você vai pegar um ovário lá no fundo. E esse é o caminho, é respeitar o seu caminho e confiar no processo. Para mim, essa é a base. Com certeza, com certeza. Para a gente fechar esse assunto sobre volante fixo, né? Uma coisa que, coitado do veterinário ouvindo uma pergunta dessa, né? Agenda. Como que funciona? O que é isso? O que é? Vamos lá. Pessoal, procurem no dicionário a definição de agenda, dá um pause aí rapidinho, busca lá e depois você volta para ouvir. Cara, como vocês dão conta de organizar agenda fixa, agenda do volante, agenda de... E em detalhe, e da vida, né? Para sair para jantar, para ir no cinema. Cara, como que é a agenda de vocês? Você acorda e fala, vamos lá, meu dia tem que começar agora. Eu, na minha vida como um todo, sou extremamente organizado. Porém, a minha agenda... mais uma coisa que a gente se opõe na Mas a minha agenda não existe. Tipo, eu não tenho mais agenda mental. Não, minha agenda é esse o conceito. Agenda mental. Cara, no geral, a minha agenda vira na semana. Então, tipo assim, a pessoa se comunica comigo até sexta, na segunda a gente já tem planejamento pra semana seguinte e eu sigo a vida semana após semana. Então você trabalha talvez ele com planejamento semanal? Semanal. E você consegue seguir isso? Cara, até agora fluiu. E quando entram as emergências nesse meio? Qual o nó que a emergência joga ali na sua... Cara, no geral, a emergência não me coloca um nó muito louco. Por quê? Como a lei de Murphy já impera, à noite, cara. À noite é o momento que eu sempre deixo livre, ou pra emergência, ou pra estar com a minha família, ou fazer as coisas que normalmente eu faço. Então eu nunca tenho nada planejado à noite. Até hoje, olha, desde que eu terminei minha residência, que foi 2020, as minhas emergências, assim, vamos supor aí, 98% foram de madrugada ou à noite. Nenhuma no horário comercial,
de 9 às 7 da noite. Nenhuma. Então, a emergência em si não influi muito no meu planejamento de agenda semanal organizadíssima. E normalmente na semana você consegue já fazer. Na semana começa a manejar. Obviamente que isso causa os pequenos estresses, as primeiras coisas que você tem que, cara, pô, não, tem que manejar isso, tem que ver sim. Vou dormir muito menos do que eu dormiria, mas, cara, vida que segue, aí a gente se organiza e flui. Sim. Pra mim, flui dessa forma. Mas eu não tenho nada físico nem digital que eu possa chamar de minha agenda. Nem agenda tipo do celular, assim? Você não cara, na agenda do celular eu ponho as contas, eu ponho de repente algum compromisso importantíssimo. Cara, eu sou muito dependente de agenda digital. Eu uso demais ferramenta de celular e de computador pra agenda. Demais, assim. Cara, acho que eu poderia usar mais. Mas, porém, quando a parada surta muito, dá muita coisa, muita gente agendando junto. Aí, o máximo que eu faço é imprimir uma agenda escritinha, com mês, anoto no dia, colo lá na minha parede e seguia por ali. Tipo um planzinho, aí flui. Pra mim, flui assim. Vamos ao contrário, agora. Então, gente, eu vou sair rapidinho. Cara, eu sou extremamente desorganizada com essa questão de agenda. Eu sou assim, e eu acho que isso é o que mais acaba comigo. Eu preciso aprender a me organizar melhor. Na verdade, eu até tenho uma certa organização, mas na maioria das vezes sai um pouco do controle, né? Então, assim, é muita coisa para administrar, na verdade. Como a gente estava conversando antes, é cirurgia, é gerenciamento de equipe, né? Eu tenho minha casa, tenho uma filha pequena, então assim, são muitas coisas para gerenciar. E eu não consigo ter esse planejamento, tipo, essa agenda mental que o Matheus tem. Você falou comigo agora, se eu pegar e eu não anotar isso em algum lugar, amor, eu esqueci. Sim. Abandonei. E aí você prefere a agenda física ou normalmente a digital? Eu prefiro digital porque a física fica lá só no dia que eu anoto, depois eu nem lembro de olhar ela. Sim. Mas assim, do jeito de escolher a bonitinha, legal, vai ser ótimo. Eu não consigo usar. Mas assim, mesmo quando eu tento ser organizada, em algum momento eu acho que meu dia tem mais horas, sabe? Não sei o que eu acho, não sei. Que eu sempre acho que dá pra... 36 horas no dia também. Eu sempre acho que dá pra encaixar mais alguma coisa e aí eu perco um pouquinho o controle. Eu confesso. Você acaba então colocando mais coisa do que realmente você daria conta de fazer. Isso numa semana ou no dia, por exemplo? Você tende a pensar mais pra semana? Na vida mesmo. Na vida. Não, assim, depende. Tem dias que eu consigo fazer um planejamento. Hoje, por exemplo. Cara, hoje meu dia foi lindo. Encaixou tudo. Consegui fazer Tanto que está aqui, pessoal, olha, ele está preso. E não me atrasei. Não atrasou. Eu consegui fazer tudo que eu tinha pra fazer certinho. Mas tem dia que eu saio de casa com tudo planejado, aí o que piora muito é na questão do voltar pra casa, por exemplo. Me programei, hoje eu vou chegar mais cedo em casa, acho que eu vou conseguir almoçar com a minha filha. Isso é uma coisa até que ela fica pé da vida, que eu falo assim, Gil, hoje a mamãe vai chegar em casa e a gente vai almoçar juntas. Nossa, você tem um fator. Entendeu? Aí alguém me liga assim, cara, tem um M aqui, tem como fazer, não sei o que. Aí eu, aí eu ligo pra casa. Então, não vai dar pra mim agora não, mas daqui a pouco eu tô aí. E aí esse daqui a pouco não chega. Então assim, às vezes eu me enrolo um pouco nessa de tentar adicionar coisas. Né? Sempre achar que vai caber mais uma coisa naquele dia. Mas eu tenho tentado melhorar nisso. Porque já aconteceu já teve aquela vez que teve aula que eu tive que sair. Sim. Né? Já aconteceu de eu estar num casamento, ter que ir embora pra fazer uma cirurgia, porque eu não tinha me organizado. E deixar alguém, né? Pra deixar alguém. Então assim, já aconteceram situações. Hoje, em relação a isso, não acontece mais. Então assim, eu consigo, por exemplo, tirar uma semana de férias e deixar alguém me organizar para isso. Mas porque eu tô me policiando para fazer isso funcionar. Porque eu não sou uma pessoa muito organizada nessas coisas, entendeu? Eu sou organizada em outras coisas. Por exemplo, meu material cirúrgico, ele é tudo organizado de um jeito só. Meus filhos são todos organizados de um jeito só.
Tipo, na hora que eu vou operar, minha mesa é toda organizada de um jeito só. Tem gente que fica assim, caraca, tu é muito chato, tu não Isso começa... pra cirurgião é excelente, Tem gente... Ou esse toque assim... tem gente que fica assim, caraca, tu é muito chata, tu não começa a cirurgia enquanto você não arruma essa mesa toda. Às vezes tem uma cacetada de pinça, eu vou lá, arrumo uma por uma, aí eu deixo todo mundo organizadinho do jeito que eu vou usar, os fios aqui, não sei o quê. Então, eu sou organizada para algumas coisas, só que para as outras eu sou totalmente oposto, e aí desequilibra essa balança. Sim. Então, estou tentando trazer um pouco mais de equilíbrio, estou conseguindo, mas eu ainda estou naquela fase de aprendizado, ainda sou uma baby organizada. Cara, as coisas que você falou que são, tipo, reais. Quando a sua agenda de trabalho é desorganiza, você penaliza a sua vida pessoal. Isso é um ponto. Com certeza. E esse limiar é cruel. Cruel. Tipo, e uma coisa a cobrança vem. E uma coisa que pesa, pelo menos pra mim, assim, antes de ter filho, né, antes disso, não pesava porque era assim, era só eu, e assim, as minhas é mais contas, fácil ali né? administrar então, essa assim, coisa. hoje eu tenho as minhas contas, as contas do meu filho, tenho questão de casa, enfim. Então, assim, tem muito mais, eu tenho mais responsabilidades financeiras, digamos assim. Sim. E como a gente tem uma vida muito instável, né, instável financeiramente, eu sempre fico pensando assim, cara, se eu adicionar isso aqui, vai entrar mais, e se mês que vem ficar pior, aqui eu tenho uma gordurinha. Então, assim, então eu me enrolo mais por isso, porque eu sempre fico pensando que eu posso adicionar mais coisas para eu melhorar aqui, para eu suprir uma possível falta. Sim, porque assim, cara, eu tenho isso para pagar. Eu já começo devendo pra caramba no mês, né? Então, assim, eu quero sempre ter uma reserva e com isso eu vou adicionando coisas. Aí é a hora que a gente se enrola. Talvez se eu tivesse, eu tenho uma coisa fixa, uma coisa mensal, uma estabilidade mesmo, que não me causasse tanto isso, essa ansiedade, né? Talvez eu não tivesse tanto isso de me perder nessas... Cara, e é isso, eu acho que atrelado à profissão de medicina veterinária no tudo, porque nós somos remunerados, grande maioria, da mesma forma. Sim. Eu acho que se a gente viesse com duas coisas lá de trás, iam ajudar a gente, assim, imensamente. Calma aí que a sua dica de ouro deve ser esse daí, ó. Não pode falar. Acho que o meu é outro, mas essa é de cara, ele tá ele cheio de dica, né? Droga. Calma aí, me passa mais uma. Planejamento financeiro, você aprender a finanças, cara. A gente como veterinário, aprender finanças. A gente não sabe. Vou dar um spoiler, pessoal. Dia 8 de março vai ao ar um VetCast meu do professor Rodrigo Mencalha sobre finanças para o veterinário. Assistirei. Também. Deixa aqui a recomendação para todos. Não está gravada ainda, não iremos gravar, mas o planejamento é ir ao ar no dia 8 de março. Concordo 100% com você. E investir em autoconhecimento e saúde mental. 100%. Sim. Acho que isso ajuda a gente a lidar com essas situações, porque essa ansiedade do esse mês tá bom, o mês que vem não tá, cara, é resolvida primeiro com a questão de uma educação financeira, você saber de se controlar, saber como investir e como você não ser tão escravo da rotina oscilante. E saúde mental, filho, uma terapiazinha, ela te ajuda a lidar com isso de uma forma mais A terapia é check. Hoje a gente fala muito, né, sobre isso, né, pessoal, sobre a saúde mental de todos, de forma geral, mas puxando para o nosso lado veterinário, né, a gente fala muito disso. Vários, né, índices que a gente fica bastante preocupado, o número de suicídios na veterinária, né, às vezes colegas próximos de nós que entram numa estafa, né, pessoas do nosso lado, que tem às vezes uma rotina similar à nossa e que realmente, né, se ficam ali muito sobrecarregadas, né. Então, eu acho que o Matheus disse uma coisa muito legal agora, isso de talvez a gente consiga resolver algumas coisas, né, fazendo outras. Então, cara, se eu tiver uma educação financeira, que é algo difícil, porque no Brasil a gente culturalmente não tem educação financeira. E assim, é até uma coisa que eu vou começar com o professor Mencalha, né, daqui a algumas semanas, que na verdade eu vim também assim, não digo uma ausência total de educação financeira na minha criação, mas eu tive alguma educação financeira, porque isso é uma coisa que vem da base também, né, muitas vezes. Eu tive um pouco isso, mas muita coisa eu fui buscar depois quando caiu uma ficha em mim, poucos anos atrás, 2, 3 anos atrás mais ou menos, mas cara, se eu não tiver educação financeira, essa conta não vai rolar, mais ou menos isso, essa conta não vai rolar. Então é uma coisa que eu comecei a me preocupar, não tem muito tempo na verdade, né, e que hoje eu consigo levar isso um pouco melhor, mas que precisou talvez ali eu ficar meio assustadão com essas coisas e falar, cara, peraí, a coisa precisa andar,
Né? Aí vira um ciclo, né? Tipo, vira. prejudica emocional, prejudica. Não, e aí é que entra, né? A maior incidência de burnout, tudo isso, porque acaba gerando, né? Assim, você se planeja, olha, eu tenho, pelo menos eu sempre faço isso, ó, eu tenho uma gordura aqui para tanto tempo de meses ruins. Sim. Aí começa, porra, mas tá, o pi, a Ju coloca. mas olha, hoje eu olha o tempo que eu tô, hein? A gente treinou bem isso antes, tá, pessoal? Então você tá bem. Então assim, aí eu fico, mas e se ultrapassar isso? Eu sou uma pessoa muito ansiosa e isso é algo que eu trabalho muito realmente na terapia, que de certa forma me ajuda, porque agora pior ainda. Sim, claro. Então assim, mas hoje eu já consigo dizer não. Sim. Então, assim, alguém me liga e fala assim, cara, tem como você vir aqui fazendo isso aqui? Antes eu era, tô indo. Hoje eu, cara, não dá, tô indo embora. Hoje não dá, hoje eu não quero fazer nada. Sim. Hoje eu já falo para as pessoas assim, cara, hoje eu não estou a fim de trabalhar. Sim. Você já consegue ter um domínio maior sobre Sim, eu acho que eu mereço um domingo na minha casa, sabe? Eu acho que eu posso passar um dia inteiro na minha casa e está tudo bem, porque eu trabalhei todos os outros dias da semana. Então, assim, mas antes eu não conseguia. Então, hoje, e isso tem refletido também na questão de eu estar conseguindo já me organizar. Porque eu já não tô mais adicionando tantas coisas. Sim, pensando já nessa... Então, assim... tudo é o que você falou, vira um ciclo, não adianta. Aí o burnout vem, porque você não se dá direito de folga, não se dá direito de férias, cara. Então, assim, autocobrança, é muito difícil, só que você chegar num ponto onde você, cara, eu estou tranquilo, eu consigo me manter tanto tempo, tranquilo mesmo se a situação apertar. Pra você chegar nisso, cara, demora um pouco, não é fácil, é difícil. Quando você é sozinho, talvez seja um pouco mais fácil. Quando você tem, não é mais fácil, é menos difícil, talvez. Sim. Né? Não, mas aí claro, quando você tá, aí você é casado, você o seu marido, você sua esposa, aí já fica um pouco mais tenso, aí já tem uma casa, você já não mora. Que envolva grana, assim, né? Que envolve também outras pessoas, a coisa assim. Aí vai cada vez pesando mais. Então, assim. É difícil. Eu acho que hoje a gente trabalha muito e aí entra naquelas questões que todo mundo já sabe. A gente tem, além de ter uma remuneração que muitas vezes não é compatível com a quantidade de horas que a gente trabalha, né? E aí até em outras especialidades que nem cabe aqui a gente falar nisso, né? Isso daí dá um outro podcast pra gente falar sobre isso. Mas assim, tem outras questões que também contribuem para esse burnout e aí começa a virar tudo uma bola de neve. Então assim, a parte financeira é uma delas, aí tem estresse com o responsável, a pressão psicológica às vezes de, você fez alguma coisa e deu errado, e aí você se cobrar, ou um bicho morreu durante uma cirurgia e você cogitar a possibilidade de você ter feito alguma coisa errada. Muitas vezes acontece com quem está começando, será que eu fiz alguma coisa errada? Então, assim, são muitas coisas que a gente tem que estar preparado. Acho que todo veterinário tem que fazer terapia, isso é um fato. A gente precisa disso. E aí não é papo de maluco, né? Sim. Eu acho que é a válvula de escape mesmo que a gente precisa. Né? Porque a gente absorve muita coisa de outras pessoas. Hoje a gente muita coisa depositada em cima da gente. Hoje a gente trata do filho, né, de alguém. Então, assim, a gente é meio que o médico da família também. Sim. Existe então, essa figura. Então, assim, a gente tá ali e a gente acaba sendo sobrecarregado. E aí a gente já passou por um outro tema, né? A gente já... Isso é na questão de você respeitar o seu caminho e o seu processo, né? Porque esse amadurecimento emocional, ele não é assim, tipo... Não é do dia me pra formei, noite. sou veterinário, sou cirurgião, agora eu tenho preparo emocional para lidar com o conflito. Isso não é assim, cara. Não tem. E o preparo emocional, ele tem que existir principalmente na hora da cirurgia. Sim. Porque vamos supor que você lá, sua primeira castração sozinho. Já é. Aquele cutinho. Quebra o bebê. Chama as pessoas, isso é tudo normal, tá? Todo mundo já passou por isso. Todo mundo já passou, acontece. E assim, você pode passar 20 anos fazendo castração e pode ser que aconteça de novo. E tá tudo bem. O importante é você ter estabilidade emocional, autocontrole e você saber resolver
resolver. E isso né? não é um botão, e entender que isso não é um botão de liga. Não é um botão. Você não vai ligar quando você achar que você é um cirurgião. E aí entra outra coisa que vem junto. É você ter a técnica, você saber anatomia, você estudar. Porque isso é uma coisa que às vezes eu converso, né, com as pessoas e falo, cara, existe muita diferença entre quem é cirurgião e quem opera. E quem opera. Sim, Porque assim, quem opera, você vê um monte. Porque muitas vezes tem vocês questão da acham execução até um macaco Ser treinar operador faz. é diferente de ser cirurgião. Então, a cirurgia tem muita questão da repetição do movimento. Exatamente. Então, assim, a gente tem que repetir muitas vezes aquele movimento pra gente executar ele com maestria, com perfeição. Mas, pra gente ser um cirurgião, exige muito mais do que isso. Então, assim, hoje eu vejo que ainda, antes, né, era muito pior, obviamente, mas hoje eu vejo que ainda as pessoas confundem isso. Né? Existe essa diferença. Porque a hora que a pessoa tá lá só na operação mesmo, só operando, e acontece uma coisa, tem um perrengue no meio da cirurgia e ela não sabe o que fazer, não existe estabilidade emocional que essa pessoa tenha que vai dar jeito. Que vai segurar ali a se ela não souber a técnica, se ela não souber a anatomia, se ela não souber o que fazer. Ela vai fazer o quê? Chama o cirurgião. Não é assim. Então, assim, O equilíbrio emocional precisa andar junto com a capacidade técnica. Com a capacidade técnica. E aí é estudo. E aí quando você achar que já estudou demais, aí estuda mais um pouco e é todo dia estudar. E nunca é o suficiente. Assim, eu ouço gente falando, cara, mas depois de 10 anos você faz uma pós. Daqui a 10 se demora, eu faço outra. Exatamente. Exatamente. Eu falei assim, gente, cara, o que eu aprendi, algumas coisas que eu aprendi há 10 anos atrás nem se faz hoje. Cara, é isso. E a medicina tem isso, tem evolução Entendeu? constante. Né? Quem escolheu a área da saúde e não tem aguçado esse sentimento do preciso de mais um curso, preciso aprender a aprender mais, preciso estar diante de novos cursos, reveja. Que é uma coisa que a gente tem que fazer toda hora. Eu falo isso muito pro pessoal também, por exemplo, né? Eu dou as aulas, dei aula pra vocês, eu dou outro ano, enfim, e vou assistir aula também. Como o próprio curso vai fazer no final de semana eu fiz, e tem outro pra ir daqui a 2 meses, né? E a gente tá sempre estudando. E né? ver rotinas diferentes, conversar com pessoas diferentes, em locais diferentes, em cenários diferentes. Cara, é a gente ir montando. Muita coisa que eu aprendi com a Carmen. Cara, depois eu fui ver o Fred, depois eu fui ver outras pessoas. Cara, eu fui juntando coisas que eu gostei de um, que eu gostei do outro, Isso a técnica. E aí eu montei a minha técnica em algumas situações. Cara, eu faço isso que eu peguei daqui, dali, juntei tudo e aí eu fiz o meu. Então, assim, eu acho que tudo isso é muito importante. E sempre tá reciclando, sempre tá melhorando. Na minha residência eu tinha vários preceptores, né? Cada um fazia tem uma cirurgia que, nossa, eu lembro e já me remete a um. Sim. Cara, então assim, eu aprendi muito com vários deles. E o Fred, né, Fred Ribeiro, cara, quando eu fiz a minha vivência da residência com ele, cara, eu aprendi um batalhão de coisas em um mês, sabe? Tipo, é um cara de muita prática. Muita prática, bom, ele tem um refino, então assim, é aquilo, você ser humilde o suficiente, porque a gente nunca é soberano. Se eu for assistir uma cirurgia dele, cara, eu vou aprender pra caraca. Se fosse assistir uma cirurgia, Sim. E é isso, cara, humildade e tá sempre ali na busca. A Elô falou uma parada que é muito legal. Eu sou meio rato de cirurgia também. Tem uma cirurgia maneira em tal lugar. Posso assistir. Vamos lá, Tô lá também. Cara, assistir, às vezes, quando a gente é estagiário, né, a gente acha que o assistir é uma posição menor. Né? A gente quer o quê? Auxiliar. Você quer participar. Tá ali dentro. Cara, ou assistir é um salto absurdo. Eu acompanho a Carmen é uma pessoa calma. Você vê, você consegue ver cada movimento da Carmen. Cara, aqueles meses que eu fiquei ali com ela, nossa, eu consegui absorver um tanto de coisas que pra mim, cara, influencia até hoje, entendeu? Então é isso, tipo, você saber ser uma esponja e absorver de cada lugar que você teve o que é bom. Filtrar e absorver o que é bom. Sim. Eu falava isso muito, né, pro Rafa, né, que foi meu estagiário há muito tempo. E hoje trabalha comigo, né, da equipe da turma de vocês após, e eu sempre falo para ele, cara, né, a importância de ver outros cirurgiões, a importância de ver outras rotinas, outras casuísticas, né. Falo isso para os meus estagiários, né, até hoje, né, a Isa, o Pedro, né, que são quem mais me acompanham hoje, e eu sempre falo isso para eles, né, olha, busquem também outros lugares, né,
pela casuística, pela experiência, né, por condutas diferentes, né? Muita coisa não é o certo ou errado, é a conduta que cada um vai levar aquilo, né? Então, abrir o leque aí para outros cenários e outras possibilidades. Eu acho que a gente precisa mesmo de trocas, né? E tem gente que tem medo disso porque acha que vai criar um concorrente ou alguém ali para competir com você. Uma coisa que a gente até discutiu antes. E eu acho que isso não tem nada a ver. Eu acho que tem campo para todo mundo, tem lugar para todo mundo. E eu acho que isso só faz a medicina veterinária crescer. Porque é aquela história, se a gente eleva o nível de todos, na verdade, a gente começa a ter essa disputa entrar no andar de cima. Exatamente. Hoje, infelizmente, a gente está brigando embaixo, sabe, na maioria dos cenários. Então, na hora que a gente começar a fazer e a medicina evolui sempre. Então, a gente vai subir esse degrau hoje, amanhã vai ter que subir o outro degrau, e o outro degrau, e o outro. A gente nunca vai estar parando de subir. E se todo mundo começar a subir junto, é muito melhor. Daí a classe ganha, a classe passa a ser mais respeitada. Sim. Até o cliente ele começa a enxergar mais valor em tudo, porque é aquela velha história. Se ele vem em mim hoje, né, se vem em vocês hoje, e a gente cobra tanto, e ele começar a bater em todo mundo, e todo mundo estiver cobrando tanto, aquela história de ele vai fechar com um cara que é mais barateiro, isso começa a acabar, porque você começa a diminuir muito isso no raio de atuação. Porque a coisa ela começa a ser nivelada num nível mais alto de qualidade, de cobrança, de valor agregado, né? Então a gente não deve enxergar isso, eu não vou ensinar, eu não quero que ninguém venha me assistir operar, porque a pessoa vai pegar o que eu faço e vai levar meu cliente. Não é esse o pensamento, né? Pessoal, para a gente encerrar, dica de ouro, então a gente tem sempre encerrado o VetCast. Eu sei que, galera, já rolou muita dica aqui, né? Espero que vocês tenham pego bastante detalhe aí, mas a gente sempre combina nesse episódio da temporada 2022 encerrar aí o episódio, né? Antes de agradecer a todos vocês aí pela audiência, a encerrar aí com... Se vocês pudessem, né, falar com cada um que está ouvindo a gente agora e falar, cara, você que quer ir para Ciru, isso aqui você não pode deixar de fazer. Tem alguma coisa que vem à mente de vocês assim, fala, cara, isso aqui você tem que fazer. O que vocês acham? Se é uma coisa assim, puta, isso aqui, cara, não abre mão disso. Não abre mão disso porque... Cara, estudar é o mais clichê, né? Mas... Estudar é o mais clichê, mas... É o mais clichê, mas é o... Eu ia falar estudar. Cara, assim, não adianta, você tem... E, assim... Você não vai ser um bom cirurgião se você falar assim, cara, eu odeio anatomia. Esquece. A anatomia é a base da cirurgia. Eu tô minha mãe da cirurgia, o professor Fabrício falou pra gente lá. Antes, eu esqueci até de um detalhe. Antes de ser... Quando eu tava fazendo técnica cirúrgica, que eu não era monitora ainda de cirurgia, eu era estagiária, eu entrei pra monitoria de anatomia patológica pra fazer as necrópsias, pra poder ficar mexendo. Sim, manipulando e tendo aquela noção topográfica. Exatamente. Então, assim, quando eu saí dali, eu fiquei 1 ano na anatomia patológica antes, e aí eu saí quando eu virei monitora de técnica. Então, assim, cara, se tu não gosta de anatomia, dificilmente você vai ser um bom cirurgião. Talvez você seja uma pessoa que opera. Mas se não tiver a base da anatomia... Então, assim, é clichê, mas... Cara, estudar, se dedicar e network desde sempre. Desde sempre. Ter um bom relacionamento e vem aquela questão, não é puxar saco, é ter um bom relacionamento sim. Entre as pessoas, né? Se fazer interessante, como você falou. Sim. Então, assim, eu acho que isso é muito legal e dentre todas as outras dicas que a gente já deu aqui. Eu foco em tem uma boa base, a mesma coisa que eu falou. Anatomia, esse conceito de anatomia. Cara, você ter um ciclo básico da faculdade muito bem feito é maravilhoso. Você já vai para o seu ciclo profissional com outra visão. Com certeza. Invista em aprimoramento, seja ele qual for, em cada época específica. E aí eu englobo em não investir em aprimoramento, investir numa residência. Se você puder, porque eu acho que na minha trajetória em si fez... Eu acho que é algo que eu mudaria. Então faz diferença. Eu mudaria, eu teria saído da graduação e teria mas eu acho que também podem ser momentos, que eu acho que hoje... Na época não era uma coisa que... Eu peguei o início da Leva Mac, então eu já tive... Talvez a gente já... A Elô talvez tenha vindo numa época de faculdade que as pessoas não pensavam muito em residência. A gente já... Pegou ali uma leva, eu peguei bem isso dessa questão da MEC, você já veio um pouco depois e a gente já entrou num cenário diferente que a residência bombava. E você tocou num ponto que é muito, que eu
hoje quando eu converso com veterinários recém-formados, assim, eu fico muito, às vezes, assustado de ver um recém-formado agora que está se formando 5 anos após a minha formação, desconhecer os trâmites, desconhecer como rola uma residência, desconhecer como que você entra, desconhecer os programas. Hoje com os programas super difundidos e com a internet aí, se a gente parar pra pensar, galera, porque não sei a idade do pessoal que tá vendo a gente, mas assim, a gente não pegou a internet como ela é hoje. Não. A gente pegou porque de ir pra biblioteca da faculdade, vai pra sala de informática. Gente, quando eu me formei, eu e não tinha tinha o WhatsApp como do mandar o grupo da WhatsApp e falar turma. assim, alguém me ajuda, o que eu faço aqui? Exatamente. Então, assim, aí a tecnologia mudou muito. Não tinha net smart, tinha que andar com o GTV, ITV, a gente comprava ali. DEV, aquele bolário médico. Exatamente. Me Tinha lá os assusta três. hoje você vê um recém-formado assim, cru, saindo da faculdade cheio com o mundo à frente e ele não saber, não ter um mapa de pra onde ele pode ir. Isso me assusta. Porque, cara, hoje você tem uma gama de programas ótimos de cirurgia, até especialidade, dermato, carro. Sim. Cara, então assim... A própria Rural oferece uma gama de especialização Exato. grande. Invista em conhecer as suas opções, invista em saber onde a sua opção, onde a sua atuação vai te permitir amplificar os seus conhecimentos e a sua prática. Eu acho que isso é uma coisa que é muito importante, porque permite você se planejar, permite você saber, cara, eu quero tentar tal residência, se eu passar nessa, eu vou para essa, e a minha segunda opção é essa. E, cara, eu acho que isso é primordial hoje, você ter esse aprimoramento. A gente vai competir no mercado que vai estar assim, né? Daqui a pouco as pessoas vão, vai ser igual é para medicina hoje. O cara, para ser dermato, ele tem que ter feito residência em odontologia. Então, assim, eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que... A gente talvez chegue num funil de mercado, né? Até se a gente começar a discutir, que é para outro assunto também, não é para agora, título Ó, a de gente já deu especialista. várias ideias aqui, hein? Vocês vão voltar mais vezes então aqui para o nosso Vetcast, porque pensei agora, né, discutir os títulos de especialistas, as certificações, né? Também isso dá um outro assunto aí muito grande, né? Bom, pessoal, onde que o pessoal que ouve a gente pode encontrar então vocês aí, qual é o Instagram de vocês, como o pessoal pode de repente trocar uma ideia depois? O meu é @mv.eloise. É muita vogal, então vai estar escrito aí embaixo. A Ju põe aí pra gente. Então, pessoal, quem quiser comprar o trabalho de Lelô, tá? Procura lá no Instagram. Qualquer coisa, com ela. pode mandar direct. Tem, na bio também tem meu WhatsApp, se precisar falar. Se precisar reclamar também. Qualquer coisa que vocês queiram falar. Beleza, eu tenho dois. Eu tenho um pessoal e um profissional, mas pode ser qualquer um dos dois. É Matheus, sem H, S, Ribeiro, é o meu pessoal. E o meu profissional é Matheus Cirurgia Vet. Matheus Cirurgia Vet. Beleza, a Ju depois vai deixar aí pra gente também. Pessoal, aos convidados, muito obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer a gente poder gravar esse conteúdo. Ficamos aí quase 1h30, né? Caramba! A Ju vai fazer as devidas edições aí depois. Pessoal que vai ver a gente pelo Spotify, né? Segue aí o nosso canal. No YouTube também, quem estiver assistindo a gente, clica aí embaixo, se inscreve no canal. A gente vai trazer muito conteúdo aí durante esse primeiro semestre de 2022, né? Para essa segunda temporada do nosso Vetcast. E tem mais coisa também para sair nesse canal mais para o final do ano, né? Então se inscreve, fica atento, ativa a notificação e segue o CNMV. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse conteúdo e os próximos que a gente vai trazer também, a gente está aí, tá bom? Um abraço para todo mundo, obrigado mais uma vez, pessoal. Valeu. É isso, valeu! Thank you.